Oi família do Nando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês a feijoada da minha manhã, que vocês vão amar, gente. Bem temperada, bem gostosa, bem caprichada. E ó, não é difícil de fazer não, tá bom? E a primeira dica que eu vou te dar é aqui, ó, as carnes secas que tem sal, tá bom? Aqui no caso, espinhaço, 700 gramas. 700 gramas, gente, eu comprei um espinhaço tão bonito, ó. Quase não veio osso, que maravilha. E aqui tem o quê? Costelinha suína, 350 gramas. Caso você queira colocar um pouco mais ou um pouco menos, não tem problema não, tá bom? Mas eu tô dizendo a quantidade que eu vou utilizar na minha feijoada. E aqui, ó, carne de sertão, charque, comenta aí de que você chama. Tem 500 gramas, tá? E eu cortei assim em pedaços não tão grandes para tirar o máximo de sal. E aqui, ó, um pé de porco, na verdade é assim, ó, um pé de porco. Aí aqui tá dividido em dois. Se você tiver como dividir em 4, não tem problema, tá? Aqui tem 400 gramas. E o que é que você vai fazer agora? Você vai cobrir com água e vai deixar de um dia para o outro. No caso, agora aqui em casa, 19 horas da noite. Aí o que é que eu vou fazer? Amanhã eu faço feijão, tá? Você vai colocar água em tudo e vai deixar na geladeira, tá? Não deixa do lado de fora, não. Deixa na geladeira. Se possível, se você for dormir tarde ou se você acordar cedo, você troca a água para tirar bastante o sal. Aqui eu vou fazer isso com todos. Vou levar para a geladeira e volto já já para preparar a feijoada pra gente. E bora começar agora de fato a nossa feijoada, que inclusive eu não comprei fato, mas dá pra você fazer com fato também, tá certo? Olha aqui, ó, gente, mocotó, tem 3 peças, 3 pedacinhos assim, ó. Aqui, ó, eu pesei os 3 pedaços, deu 700 gramas, tá bom? De mocotó. Aí você vai colocar na panela de pressão, vai já colocar água, aqui no meu caso eu já vou colocar água quente, até passar 1 centímetro mais ou menos o nível do mocotó, tá certo? Vou mostrar aqui pra vocês. E aqui, ó, folha de louro. Coloco umas 3 folhas de louro. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó, aproximadamente um dedo depois do nível da carne, tá? Do mocotó, 1,5 centímetro. Pra quem fica tipo, ah, não gosto quando falo em dedo. Meu dedo eu já medi, tem 1,5 centímetro. Aqui agora você vai tampar e você vai fazer o quê? Você vai deixar aqui, quando pegar a pressão, fizer o barulhinho, você vai contar 10 minutos, tá bom? E não descarte essa água. E para tirar a pressão, já ensinei aqui, mas vou ensinar de novo. Desliga o fogo, com cuidado, você não vai mexer na panela. Pega um garfinho e faz assim, ó, de leve, ó, que vai sair na pressão, tá? Nada de tirar de vez e nem de mexer na panela. Ó, o nosso mocotó já está pronto, já reservei ele aqui e como eu falei pra vocês, reserve a água também, tá certo? Agora vamos preparar as carnes. Aqui, ó, ligar o fogo médio. Vou acrescentar um pouquinho de nada de azeite ou então de óleo. É bem pouquinho, tá? Aí logo em seguida eu faço o quê? Aqui, ó, separei 2 calabresas cortadas assim, ó, em rodelas. E o que é que eu vou fazer aqui, ó? Faça que nem o Nando vai fazer, que você vai ver que sua feijoada vai ficar gostosa. Vou separar um pouco, uns 3 pedacinhos dessa calabresa, para na hora de cozinhar o feijão, tá? Ó, é bem pouco mesmo, só para dar um sabor no feijão, para ele não cozinhar com água e sal. Que eu vou colocar o restante aqui. Calabresa no total deu 420 gramas, tá bom? Aqui também eu já vou colocar carne de sertão ou charque, não sei como é que você chama. E vou fazer a mesma coisa, ó. Vou separar bem pouquinho aqui, ó, uns 3 pedacinhos. E o restante eu vou colocar aqui para fritar. Eu gosto de sempre ir colocando e mexendo para não deixar nada queimar. O bacon a mesma coisa, ó. 500 gramas de bacon, eu vou separar um pedacinho para colocar com o feijão. E o restante eu vou colocar aqui dentro. E agora aqui eu vou deixar dar uma leve fritada. Ficar mexendo de vez em quando, no fogo alto, tá? Aqui, ó, já deu uma leve fritada aqui, ó, na calabresa, nessas carnes. Aí o que é que você vai fazer? Você vai colocar uma cebola grande cortada em cubinhos. E aqui você vai continuar mexendo de vez em quando até dar uma leve fritada nessa cebola até ela começar a murchar, tá? Gente, você vai ver, você fazendo isso, dando essa leve fritada na carne, na cebola, a sua feijoada vai ficar bem saborosa e com um gostinho ainda mais forte
defumado, fica muito bom. Aqui, ó, deu uma leve murchada na cebola e você acrescenta 6 dentes de alho amassados, bem amassadinhos. Já coloca um pimentão médio cortado em cubinhos. Dá uma mexida aqui, ó, coisa rápida. E aqui logo em seguida você pode colocar o restante das carnes. Aqui para essa receita, eu vou até mostrar aqui para vocês, eu separei, ó, uma banda de pé de porco defumado e um pé de porco branquinho, tá? Sem ser o defumado. Que eu vou colocar esse branquinho aqui dentro e vou deixar um pedaço assim, ó, para colocar no cozimento do feijão, tá? Aqui, ó, foi 400 gramas esse branquinho, pé de porco, e 200 gramas o defumado, tá? Coloquei aqui, agora eu vou colocar o restante da carne. Aqui, ó, costelinha, ó, costela suína, aquela que tava salgada, que a gente deixou de um dia pro outro, para tirar o excesso de sal, você vai colocar aqui, eu vou reservar só um pedacinho assim para cozinhar junto com o feijão. Aqui, ó, orelhinha de porco defumada. A costela foi 350 gramas e aqui a orelha. Orelha 200 gramas, tá? Cortada assim em pedacinhos. Ó, deixa só um tiquinho assim, ó, pro feijão. Aqui o espinhaço, a mesma coisa, ó. Vou reservar um pedacinho para cozinhar com o feijão e o restante eu vou colocar aqui dentro. O espinhaço foi 700 gramas, tá? Gente, eu comprei um espinhaço tão bonito, ó. Quase não tinha osso. Lembrando que eu já tirei também um sal dele, tá? E aqui, essa parte é opcional, um monte de gente faz feijoada sem. Deixa eu só dar uma mexidinha aqui. Vou dar uma mexida. Aqui, ó, deu essa leve mexida. Gente, como eu falei, opcional. Aqui eu separei 700 gramas de peito. Vou colocar também na feijoada, tá? Que eu gosto bastante de comer esse tipo de carne na feijoada. Mas se você não quiser só utilizar carne seca, defumada, fica a seu critério. E aqui eu vou temperar com o quê? Vou colocar 2 colheres de chá de páprica defumada, ó. Não vou colocar sal, porque a carne salgada, mesmo a gente deixando de um dia pro outro, acaba ficando com um pouquinho de sal, tá? Aí então é melhor depois a gente ajustar o sal. Aqui, ó, cheiro verde, no meu caso é coentro, vou colocar um punhado aqui na carne. E pimenta do reino, 1 colher de chá. Aqui agora, ó, dá uma leve mexidinha assim. E você já acrescenta a água. Aqui você vai colocar água até chegar ao nível das carnes, tá? Aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó, a água chegou no mesmo nível das carnes. Aí aqui agora você vai colocar o mocotó. Ah, Nanda, minha panela de pressão é menorzinha que a sua. Então você coloca menos água, tá? Aqui, eu vou colocar o mocotó agora. Gente, eu vou colocar o mocotó agora porque ele ainda não tá 100% cozido não, tá? Ele tem que ficar bem molinho. Ó. E aqui eu já separei, vou mostrar rapidinho. Colocou o mocotó aqui na parte de cima. Aí aqui agora você vai pegar 1 xícara de chá daquela água que cozinhamos o mocotó e vai colocar aqui, ó. Gente, vou botar só mais um pouquinho para completar 1 xícara, tá? Pronto. E uma coisa muito importante, ó, quando você for fazer, não deixa a água até aqui a ponta não. Você tem que deixar um nívelzinho aqui de aproximadamente uns 4 dedos. Faz a conta aí, um dedo meu tem 1,5 cm, tá? 4 dedos. Sobrando, tá? Sem água. Aqui agora sim eu vou tampar e vou deixar cozinhando. Quando pegar a pressão e fizer o barulhinho, aí você conta 20 minutos, tá bom? Em fogo médio para alto. Eu desliguei aqui porque eu fui fazer um negocinho aqui, mas fogo médio para alto. Ó, família, aqui, ó, já tirei a pressão. Olha só que maravilha, mas o que é que eu vou fazer? O mocotó ainda vai voltar para pressão, mas só que junto com o feijão, tá? Então, por isso que eu botei ele aqui na parte de cima. Aí você vai tirar ele, vai voltar ele para aquela água, para a água dele mesmo, ó. São 3 pedacinhos de mocotó, então os 3 pedacinhos vão vir para cá. E aqui, ó, com a carne, eu vou colocar nesse panelão aqui, tá? O panelão do feijão. Olha só que maravilha. Ó, o pé de porco. Nham, nham. Eu vou colocar aqui com cuidado para não derramar tudo e depois eu coloco o caldo aqui também. Já reservamos a carne na outra panela. Agora na panela de pressão você coloca 1 colher de sopa de azeite ou então de óleo. Aqui no meu caso eu já coloquei 1 colher de sopa de azeite. E vamos colocar aquela carne que reservamos, tá bom? Lembra que a gente pegou um pedacinho de cada e reservou? Você vai colocar agora. Pode colocar toda de vez aqui, tá? Todas as carnes. E aqui agora a gente vai fazer aquele mesmo processo, dar uma leve fritada nessas carnes.
Mexendo de vez em quando, tá? Pra não deixar queimar. Enquanto isso aqui, vamos preparar o tempero. E você vai ver que eu vou dar uma dica aqui pro seu feijão, pra sua feijoada ficar maravilhosa. Ó, família, aqui pro tempero é o que, ó? Você vai botar no liquidificador uma cebola média cortada em pedaços. Isso mesmo, no liquidificador, que a gente vai bater para o caldo dessa feijoada ficar bem gostoso, tá? Ó, meio pimentão cortado em pedaços, cheiro verde, ó gente, a gosto é opcional, olha o tanto que eu tô colocando, um punhado, 2 punhadinhos. E aqui, ó, 2 dentes de alho também, pode colocar, e meia xícara de chá ou uma xícara de chá de água, tá? Aqui no meu caso tem uma xícara. Aqui é só para ajudar a bater, depois a gente coloca mais um pouco de água no liquidificador para dar uma limpadinha e a gente colocar na panela. Você vai bater bem. Aqui, ó, família, já deu essa leve fritada, ó. Aí você vai fazer o quê? Você vai pegar aquele temperinho que batemos, já vai colocar aqui dentro. Quase um suco detox esse tempero, mas é assim mesmo, tá? Aqui o que eu falei, ó, você dá uma raspadinha no liquidificador, pega um pouco de água, coloca dentro do liquidificador, já para tirar esse tempero, ó, que tá impregnadinho aqui. Deixa eu tampar aqui. Ó, coloca aqui dentro. Se quiser fazer isso mais vezes, pode fazer. Eu vou fazer, mas calma aí, deixa eu ensinar logo aqui para vocês. Dá uma mexidinha aqui. Já vou te dar uma dica, o meu feijão aqui eu só deixei ele de molho 30 minutinhos, tá bom? Então eu vou deixar o pé de porco aqui dentro. Caso você tenha deixado mais de 1 hora de molho, o pé de porco você vai cozinhar lá naquele comecinho, tá? Quando a gente cozinhou a carne. Você não vai deixar ele para colocar junto com o feijão, porque senão ele não vai cozinhar o suficiente. Aqui, eu vou colocar o feijão, 1 kg de feijão preto. Dá uma mexidinha aqui, coisa rápida. Aí aqui nessa panela você vai colocar o quê? Aquele caldinho do mocotó e também o mocotó. Dá mais uma mexidinha. Vou colocar folha de louro, mais umas 3 folhas e 2 colheres de chá de páprica defumada pro feijão, 2 colheres de chá rasa e meia colher de chá de cominho. Bem, na verdade, meia não, vou colocar 1/3. Gente, eu não sou muito fã de cominho não, tá? Ó, 1/3 de colher de chá, bem pouquinho. E mais um pouco de pimenta do reino, mais 1/3 de colher de chá. Você fazendo assim, você vai ver que quando cozinhar o seu feijão, ele vai estar bem saboroso, tá? Pronto, eu vou colocar só mais um pouco de água para passar aproximadamente uns 3 centímetros, 2 dedinhos. Pronto. Aqui agora eu vou tampar. Aqui eu vou deixar cozinhando por 15 a 20 minutos. O que é que eu vou fazer? Quando pegar a pressão, fizer o barulhinho, você conta 15 minutinhos, depois desliga o fogo, tira a pressão e prova. Se você perceber que precisa deixar mais um pouco cozinhando, o feijão ainda estiver muito duro, você deixa mais um pouco, tá bom? Mas fica aí a seu critério, fica aí o seu gosto, porque tem gente que gosta do feijão bem molinho e tem gente que gosta do feijão já mais um pouco al dente. E não esquece, se inscreve aqui no canal se você estiver gostando da receita, se eu te ajudei de alguma forma, tá bom? E também clica no gostei, mas não sai daí não que eu vou mostrar pra vocês o resultado e tem mais dicas. Vou tampar aqui. Aqui ó, já tirei a pressão, já passou o tempo. Gente, 15 minutos aqui no meu caso ficou, eu deixando 30 minutos de molho o feijão, tá? Ficou perfeito, tá molinho, mas não tá se esbagaçando. E aqui eu vou colocar esse feijão nessa outra panela aqui, com cuidado, tá? Ai meu Deus, vai. Foi. Gente, é com cuidado pra não se queimar. Foi tudo? Não. Agora eu tenho que raspar um pouquinho aqui a panela. Agora que já está aqui tudo dentro da panela, eu vou deixar cozinhando aqui só por 5 minutinhos, só pra meio que pegar o sabor de tudo junto, sabe? E aqui você já vai fazer o quê? Você já prova pra ver se vai ser necessário você colocar mais um pouco de sal. Aqui no meu caso, eu confesso pra vocês, eu provei e não vai ser necessário, tá num ponto mesmo. Mas aí vai depender do tipo de carne que você vai usar, da quantidade de tempo que você vai deixar tirando o sal. No meu caso, como eu falei pra vocês, eu inclusive recomendo deixe de um dia pro outro a carne salgada tirando o sal, tá bom? E olha só que maravilha tá aqui. Vou esperar aqui passar os 5 minutinhos e vou mostrar pra vocês o resultado no prato, não sai não. Gente, que feijoada maravilhosa,
Tá tudo perfeito, não mudaria exatamente nada aqui. E ó, gente, aqui é uma ótima opção para você que vai curtir o carnaval. Já deixa a feijoada pronta para quando você chegar, você bater aquele pratão. Beijinho na pontinha do nariz, amo demais todos vocês. Não esquece de compartilhar essa maravilha e de me seguir também lá no Instagram. Lá eu sou Nando Andrade, Nando com U no final. E eu vou comer aqui com um pouquinho de farofa também. Nossa, perfeita.